acabou de escrever o artigo de opinião que foi proposto pelo Reescrevendo o Futuro em parceria com a PUC Goiás, segundo semestre 2013. Agora, nós vamos conversar sobre a segunda proposta, que já está no site do Reescrevendo. A partir de uma cuidadosa observação acerca dos anseios dos jovens no mundo de hoje, a PUC propõe a seguinte questão: em busca de novos caminhos, conflitos e perspectivas do jovem contemporâneo. Em forma de tutorial, vamos agora trabalhar essa proposta de redação. A proposta de redação convida você para discutir o seguinte tema: em busca de novos caminhos, conflitos e perspectivas do jovem contemporâneo. O gênero de texto solicitado é a carta de leitor, o que já pressupõe que você já tenha lido algum texto para depois escrever. Vamos começar, então, pela definição do gênero. De natureza persuasivo-argumentativa, a carta de leitor é um gênero discursivo no qual o leitor manifesta sua opinião sobre assuntos publicados em jornal, revista ou em outro veículo de comunicação, dirigindo-se ao editor ou ao autor de um texto publicado. Isto é, a carta do leitor é um texto utilizado em situação de ausência de contato imediato entre remetente e destinatário, que não se conhecem, atendendo a diversos propósitos comunicativos, como opinar, agradecer, reclamar, solicitar, elogiar, criticar, etc. O texto da carta é caracterizado pela construção da imagem do interlocutor e por estratégias de convencimento. Os argumentos do autor buscam convencer o destinatário a acatar o seu ponto de vista e suas ideias. Vamos pensar um pouco acerca dos sintagmas que estão em negrito. Persuasivo-argumentativa. Por que a carta de leitor é persuasiva? Porque escrever de maneira persuasiva é pensar em convencer. Você, aluno, tem que conseguir convencer o interlocutor de suas posições. Argumentativa, você vai lançar mão de exemplos, de perguntas retóricas, de retrospectiva histórica, para pensar o tema, para refletir e discutir acerca do tema proposto. E é muito interessante quando diz que o leitor manifesta sua opinião sobre assuntos publicados em jornal, revista ou em outro veículo de comunicação. É verdade. Você agora é leitor de um dos textos da coletânea. E você vai escolher um desses textos para conversar com o autor e com as ideias do autor, principalmente. Então, você vai manifestar a sua opinião. E a quem você vai se dirigir? No caso, você vai dirigir ao autor do texto que você escolheu. Agora mesmo, vamos falar um pouco mais sobre isso quando chegarmos para discutir sobre a situação montada para você escrever a sua carta. A carta de leitor é um texto utilizado em situação de ausência de contato imediato entre remetente e destinatário. Isso é muito importante, porque veja que você vai escolher um texto da coletânea que você não conhece o autor, mas você conhece as ideias desse autor que estão impressas nesse texto. Então, você vai produzir uma imagem desse autor. Veja
que a ausência de contato imediato entre remetente e destinatário já pressupõe uma imagem que você deverá construir do autor do texto. Você não conhece o autor, mas você conhece as ideias dele. Então, qual é o seu objetivo ao escrever essa carta de leitor? Você pode opinar sobre o que ele escreveu, agradecer, reclamar sobre alguma ideia que ele deixou de colocar no texto dele, solicitar outros posicionamentos por parte do autor. Ou também você pode elogiar a carta ou o texto que você leu. Você pode também criticar. Lembre-se que criticar não é falar mal. Criticar no sentido de analisar o que ele diz. O texto da carta é caracterizado pela construção da imagem do interlocutor e por estratégias de convencimento. Então, lembre-se, você deverá usar argumentos fortes para convencer o seu interlocutor. Observemos agora a situação. Escreva uma carta de leitor a um jornal de circulação local, posicionando-se em relação às ideias de Batista Neto, texto 1, ou às considerações de Larissa Lorena, texto 3. Então, você vai escolher um desses textos, texto 1 ou texto 3, para escrever a carta de leitor. Você vai escrever ou para Batista Neto ou para Larissa Lorena. E agora, qual o vocativo que devo usar então? Pense, você conhece Batista Neto? Você conhece Larissa Lorena? Claro que a escrita deles deixa marcas, deixa pistas. A voz de Batista Neto e Larissa Lorena aparecem o tempo todo no texto. A voz de Batista Neto e Larissa Lorena aparece no texto. A partir do texto escolhido por você, discuta com seu interlocutor sobre o tema Em Busca de Novos Caminhos, Conflitos e Perspectivas do Jovem Contemporâneo. Para construir seus argumentos, relacione dados e fatos que possam convencer o seu interlocutor a acatar o seu ponto de vista. Para escrever sua carta, considere as características interlocutivas próprias desse gênero. A carta pressupõe interlocução. Você deve conversar com o interlocutor. Então, relacione dados e fatos para convencer o interlocutor, para convencer Batista Neto ou Larissa Lorena. O primeiro texto que a coletânea traz tem como título A Juventude de Hoje em Dia e foi escrito por Batista Neto. Antes de escrever, observo com atenção os grupos de jovens que estão esparramados nas praças. Parecem que não querem nada com a vida. Mentira! Em que beco se escondeu as oportunidades? É muito fácil e relaxante culpar a juventude pelos seus disparates, suas travessuras. Antes, desfilhar o rosário das culpas sociais, da não atenção a esses que se perdem no caminho da desilusão, isso é martírio. Paremos aqui. Nas 3 primeiras linhas do texto 1, A Juventude de Hoje em Dia, o autor já antecipa para o leitor que o que ele vai dizer nas linhas seguintes é fruto de uma observação atenta que ele faz dos grupos de jovens. E ao dizer que eles estão esparramados nas praças, o autor modaliza sua fala usando o verbo parecer. Veja que o sentido do verbo parecer não é o mesmo que afirmar. Então, logo em seguida, ele diz: mentira. Em que beco se escondeu as oportunidades? Essa questão já aponta para a defesa de sua ideia. Em seguida,
o autor apresenta algumas afirmações. Destaco algumas delas. É muito fácil e relaxante culpar a juventude dos seus disparates, suas travessuras. O jovem está desacreditando porque é desacreditado. O autor aponta para um tempo passado para afirmar que a juventude era engajada em causas, grêmios, partidos. E nos dias de hoje? Indiferença, descaso? Outra ideia que ele mostra é essa que ele diz que os jovens são produtos de um meio estreito, confuso, escuro e frio. Essas ideias que eu grifei no texto servem para você pensar e conversar com Batista Neto, caso você escolha esse texto para escrever a sua carta. Veja as afirmações que ele faz. Veja como ele conclui o texto. Veja como ele inicia, ele desenvolve o texto. E observe muito bem as ideias que ele defende. Assim você consegue contrapor as ideias ou concordar com as ideias. Pense que você está à frente de Batista Neto. É como se você estivesse conversando com ele. É assim que você vai escrever o seu texto, produzindo a imagem do autor por meio daquilo que ele escreve. E de cá, quando a PUC for corrigir, ela também vai produzir uma imagem de você, embora ela não o conheça. O texto 2 está intrinsecamente ligado ao tema, em busca de novos caminhos, conflitos e perspectivas do jovem contemporâneo. Esse texto resgata a voz da juventude e revela à sociedade as suas perspectivas. Veja algumas delas. O que o jovem quer? Educação de qualidade. A juventude quer viver banda larga gratuita, igualdade, paz, saúde pública de qualidade, mais editais, mais empregos, acesso aos bens culturais. Queremos ser ouvidos. Direito de ir e vir, passe livre, direitos iguais, mais universidades públicas, orgulho de nossas etnias. Veja que tudo isso foi discutido na 2ª Conferência Estadual de Juventude. O texto 3, cujo título é O Poder da Juventude, escrito por Larissa Lorena, faz a seguinte afirmação logo de início. Estamos passando por um período de bônus demográfico e apresenta uma definição quando a população economicamente ativa é maior que a população economicamente dependente. Se a realidade aponta para a existência da força jovem no país, então é momento de o jovem perceber o seu poder de decisão política, maior que o da geração de jovens que lutou contra a ditadura, maior que o dos estudantes do Fora Collor. Essas são ideias importantes que você pode conversar com Larissa Lorena. Ou para complementar as ideias, como foi dito lá no início, quando nós estávamos definindo carta de leitor, ou para você parabenizar Larissa Lorena por suas ideias, ou para você contra-argumentar, que é um exercício excelente de escrita. E agora? Como farei a estrutura do gênero carta? Você vai colocar a data e o local no alinhamento do parágrafo. Salte uma linha, coloque o vocativo. Pense como você vai chamar Larissa Lorena ou, se você escolher o texto 1, como você vai se remeter ao seu interlocutor. Discuta com seus colegas. Senhora Larissa Lorena, você escolhe, mas essa escolha é um pouco controlada, porque depende também do seu interlocutor. Veja que tem uma passagem do texto de Larissa Lorena que ela diz assim: o que tem passado despercebido por nós, que somos jovens,
é que com isso aumenta o poder de decisão da juventude. Veja que ela é jovem. Ela também se coloca no lugar de alguém que clama, que deseja, que tem anseios, que reflete e que tem perspectivas no mundo contemporâneo. Como você poderia se dirigir a ela? Pense e discuta com seu professor. Não quero dar tudo pronto também. Agora vamos falar um pouco sobre os critérios de correção da carta de leitor. É observado o projeto de texto excelente. Quando é que você faz um projeto de texto excelente? Quando você utiliza uma sequência lógica de ideias. Contextualiza primeiro, é uma sugestão. Diga quem você é, quando você pode escrever um texto, uma carta de leitor, que apresente um projeto de texto excelente. É quando você apresenta uma sequência lógica de ideias. Uma sugestão é você pensar que Larissa Lorena, ou o autor do primeiro texto, não conhece você. E você vai falar com ele diretamente. Então, o que você pode fazer? Em primeiro lugar, dizer quem você é, fazer uma apresentação sua. Em seguida, elenca algumas ideias do texto do autor ou da autora, para que você possa fazer o que nós dissemos antes: concordar, discordar, complementar, elogiar. Trave uma discussão ou reflexão sobre diferentes pontos de vista. Olhe, mostre o seu ponto de vista, mas traga também outros pontos de vista. De onde, professora? De outras leituras que você faz. Obviamente, você não vai ficar com a leitura apenas da coletânea. Você também vai ler sobre esse assunto nos jornais, nas revistas, principalmente sobre a segunda conferência que houve aqui no Brasil com a vinda do Papa. Reflita acerca desses diferentes pontos de vista. Altere os seus e discuta com todas as ideias que você achar relevante com o autor que você escolheu. Texto 1 ou texto 3. Use de marcas de interlocução que contribuem para a construção do efeito de sentido pretendido. Observe, quando você está falando com alguém, como é o meu caso agora, que converso com você, em algum momento eu me dirijo a você, aluno, como acabei de fazer. Na carta, você também vai se dirigir ao seu interlocutor, ou pelo nome, ou pelo vocativo que você escolheu, vocativo de respeito. Faça também uso crítico dos argumentos e contra-argumentos a serviço do projeto de texto. Uso crítico, já dissemos anteriormente, é você analisar o que o autor diz, pensar sobre o que ele diz e lançar contra-argumentos. Um outro item importante é a recuperação excelente dos fatos motivadores da elaboração da carta como recurso consciente de persuasão. Então, veja, a situação solicita a você que escolha o texto 1 ou o texto 3. Mas e agora? O texto 2? O que fazer com ele? Nós conversamos que o texto 2 aponta para os anseios dos jovens no mundo contemporâneo. É o seu anseio, são os seus anseios. Então, resta você agora conversar com seu interlocutor. Por se tratar de um exercício para vestibular, não assine sua carta. Coloque uma expressão de fechamento que você achar pertinente, de acordo com as ideias que você colocou no seu texto, que podem ser cordialmente,
Você vai me perguntar, professora, eu posso assinar essa carta? Ora, toda carta tem uma assinatura, mas como nós estamos fazendo um exercício de preparação para o vestibular, você não deve assinar esse texto. Você vai colocar uma expressão de fechamento de acordo com o seu interlocutor, com a intimidade que você instaura de acordo com o que você escreve na carta, que pode ser cordialmente, fraternalmente, abraços. Depende da maneira como você escreveu essa carta e como você se dirigiu a esse interlocutor. Provavelmente, eu suponho, que foi com uma certa distância por um lado, porque você não conhece os autores. Mas, por outro lado, também, você pode se sentir muita vontade para falar com eles no seu texto, porque se trata de estudante, de jovem, como é colocado no texto. Que você se debruce sobre essa redação e escreva com muito prazer. Abraços, até o próximo vídeo.